Vamos agora nesta bola do meio-dia à análise, ao comentário. Tenho dois convidados em estúdio, desde logo José Manuel Delgado, subdiretor do jornal A Bola, e também Alexandre Faria, vice-presidente do Estoril e candidato à presidência do Estoril, eleições que vão acontecer já na sexta-feira. Bom dia, José Manuel, bom dia, Alexandre Faria. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui na bola do meio-dia. Já lá vamos mais à frente neste jornal ao caso concreto do Estoril. Para já, vamos falar do centenário da Federação, e o Estoril participa ativamente neste centenário, já que a Seleção Nacional, antes de rumar ao Mundial do Brasil, vai começar exatamente por estagiar na Amoreira durante 3 dias. Também um privilégio para o Estoril participar ativamente neste centenário através da recepção à equipa das esquinas. Sem dúvida, não é? Vai ser um privilégio enorme. O Estoril está a comemorar os seus 75 anos de existência também neste ano. E há aqui uma ligação também muito especial com Cascais, porque não só vamos ter o privilégio de receber a seleção durante esses 3 dias no estádio António Coimbra da Mota, como depois a seleção, depois do período em Portugal, quando estiver no Brasil, vai estar instalada numa cidade irmã de Cascais, uma germinação que eu tive o privilégio de ser o seu autor há alguns anos atrás, quando tinha responsabilidades como vereador na Câmara de Cascais. E, portanto, no fundo, para nós, a seleção vai estar sempre em casa, com Cascais como epicentro, o que nos deixa a todos muito, muito satisfeitos. E para mais, o Alexandre tem casa em Campinas, conhece muito bem Campinas. A Seleção Nacional está bem hospedada em Campinas? Está muito bem. E, aliás, todas as informações que eu tenho na próxima semana uma reunião precisamente com o prefeito de Campinas, com o Donizete, que é uma pessoa extraordinária, e sei que há um empenho fortíssimo para que a seleção nacional se sinta bem, tenha todas as condições e toda a população, todas as pessoas daquela região estão empenhadíssimas em receber bem a seleção e naturalmente desejando os sucessos desportivos que daí decorrem, se tudo correr bem também, lá está, em termos de instalações e de equipamentos. E aproveitando que o Alexandre Faria conhece bem Campinas, para os portugueses que não a conhecem tão bem, como é que é a cidade de Campinas? É uma cidade organizada, mais ao estilo europeu até? É uma cidade bastante organizada, muito virada para as tecnologias e para os campos universitários, tem várias universidades. É uma cidade do interior de São Paulo, portanto, no fundo, está um pouco protegida daquela confusão de trânsito da grande metrópole que é São Paulo, e tem a grande vantagem do Aeroporto Internacional de Viracopos, que é o maior porto de carga da América do Sul e tem um movimento e umas infraestruturas que permitem todo o sucesso em termos de deslocações num país tão grande, tão vasto como o Brasil, onde as seleções naturalmente terão esforços suplementares para se deslocar internamente para os vários jogos. Zé Manuel, bom dia. Vamos neste centenário da Federação, pontos altos, Champions na Luz, a final no Estádio da Luz, mas também o Portugal-Grécia, com uma homenagem a Eusébio, e claro, durante este ano de centenário vamos ter também o Mundial 2014. É um ano rico, mas o campeonato, a final da Champions, é cereja no topo do bolo, e eu recordo que só há a final da Champions no Estádio da Luz porque a UEFA decidiu homenagear a Federação Portuguesa de Futebol, porque o Estádio da Luz não tem capacidade para a final da Champions. O Estádio da Luz leva 65 mil pessoas e só estádios com mais de 80 mil pessoas é que normalmente estão habilitados para acolher a final da Champions. Portanto, houve aqui uma deferência especial para com a Federação Portuguesa de Futebol e a circunstância de ser um ano de centenário para atribuir a Lisboa a realização da final. Depois, há coisas importantes. Este jogo tem a carga simbólica que tem, ser jogado no Estádio Nacional, ser uma homenagem a Eusébio, que tantas vezes ali jogou com a camisola de Portugal. Também vai ser transmitido pela RTP e os primeiros minutos do jogo vão ser transmitidos a preto e branco, o que também tem aqui alguma simbologia associada, mas francamente eu acho que esta não é a parte mais importante do centenário. Depois há todas as outras organizações, coisas que vão ser feitas. Eu julgo que a realização, a partir de agora, de 2 em 2 anos, de um congresso do futebol,
vai ser um elemento importante para o progresso do futebol e toda esta indústria que lhe é adjacente, e este confronto de ideias poderá aqui criar bases para coisas mais interessantes. Depois, no dia em princípios de janeiro, começará a ser construída a cidade do futebol, e isso sim, isso vai ser uma obra de regime que muitos quiseram fazer, é um facto. Eu cheguei a estar no lançamento da primeira pedra da Casa das Seleções, então Casa das Seleções em Almargem do Bispo, ainda durante o consulado de Gilberto Madail, isto em 2002, antes da partida da seleção para o Mundial da Coreia. Depois acabou por não se concretizar, mas desta feita, com dinheiros próprios, com um financiamento já completamente planificado, no sítio certo, que é junto ao Estádio Nacional, vai surgir aí a cidade do futebol, que poderá ajudar a que as seleções se preparem melhor, e nós temos 17 seleções nacionais a competir nesta altura, e que possamos ter um futebol com mais condições, com mais infraestruturas a nível de seleção. Portanto, nessa medida, a Federação tem trabalhado muito e bem, com um profissionalismo de facto nunca visto. Eu já acompanho a seleção por dentro há 40 anos. Eu, em 74, comecei a ser convocado para a Seleção Nacional de Juvenis. Portanto, nestes 40 anos tenho uma visão, se calhar, eu não direi única, mas muito perto, muito apurada do que tem sido a evolução da Federação Portuguesa de Futebol, e realmente esta equipa do Fernando Gomes é um exemplo de profissionalismo, e julgo que estão a ser dados os passos certos. Depois, outras coisas deverão ser feitas, mas isso aí já terá mais a ver com a vontade dos clubes do que propriamente com a Federação Portuguesa de Futebol, para que realmente nós possamos sair deste limbo em que nos encontramos no que diz respeito ao futebol profissional, e possamos atingir patamares de excelência que já são encontrados, por exemplo, na Seleção Nacional. Portanto, em resumo, Zé Manuel, nas variadas vertentes, na vertente festiva, temos a final da Champions na Luz, e também esse Portugal-Grécia. A final da Champions, e temos a final da Champions feminina no Restelo. Também é relevante, e é uma das apostas da Federação, aliás, o desenvolvimento do futebol feminino. Pena é que os principais clubes não se tenham ainda associado a esse esforço, de maneira a encontrar também aí, porque só em termos de mercado há uma duplicação do mercado. O mercado dobra logo que o futebol feminino seja uma realidade, como acontece nos outros países. Nos outros países, na Alemanha, nos países nórdicos, nos Estados Unidos, a realidade do futebol, em termos de negócio, é o dobro do que é nos países que só têm futebol, futebol masculino. Seja feita, tem sido uma aposta de Fernando Gomes. Uma aposta consistente, consequente, dará frutos. Pena é que, para já, Benfica, Sporting e Porto não tenham podido ou querido aderir em termos de competição ao futebol feminino, sendo que, por exemplo, o Benfica e o Sporting já têm futsal feminino. Já é alguma coisa, pode ser um primeiro passo. Zé Manuel, portanto, na vertente festiva, final da Champions, no Restelo e na Luz, e também Portugal-Grécia, com essa homenagem a Eusébio. Na vertente competitiva temos o Mundial 2014, e na vertente estrutural, então, esse congresso, 2 em 2 anos, Congresso do Futebol, e também a Casa das Seleções. Haverá também, além do congresso, haverá também uma gala anual para a atribuição de prémios da Federação Portuguesa de Futebol a personalidades que mais se destaquem. E se calhar é pena, porque é um ato de minoridade, é um atestado de minoridade ao país, mas se calhar só mesmo a Federação é que pode ter uma organização desse tipo. Noutros países, e em Portugal já foi assim, mas noutros países são jornais que organizam normalmente galas anuais para premiar aqueles que mais se destacam. Em Portugal, neste momento, com uma mentalidade de idade da pedra e com uma atitude de homens das cavernas, muitos dos nossos dirigentes impedem o trabalho dos jornais e dos jornalistas e, inclusivamente, chegam à desfaçatez de impedir que desportistas que são premiados marquem presença nas galas de atribuição
dos prémios. Zé Manel, portanto, enquanto isso essa acontecer, é uma boa deixa, porque temos aqui o vice-presidente de um clube da Primeira Liga Portuguesa e próximo presidente, lista única, vai ser a presidente do Estoril já na sexta-feira. Concorda com esta visão do Zé Manel? Há muitos passos atrás do futebol português, há muito a fazer no futebol português para que, de facto, possam ser feitas mais iniciativas, até pelos jornais, pela comunicação social. Aproveito a deixa precisamente do futebol feminino, nós temos muito orgulho no nosso futebol feminino, que tem funcionado muito bem e tem sido um caso de sucesso no clube. Estamos agora a trabalhar nos escalões de formação para criar essas mesmas equipas, de modo a equipa principal também continuar este seu desenvolvimento. No que respeita a essas aos questões entraves colocados pelos clubes da nossa parte passa-se um pouco o contrário, não é? Porque o Estoril Praia, quem me dera a mim que nós tivéssemos atletas nomeados para os mais diversos Estoril Praia escalões. É uma zona amigável. Exatamente. Trabalho. Aliás, nós próprios também agora nas nossas comemorações dos 75 anos vamos destacar uma série de figuras do clube, não só de antigas glórias, mas também de atuais atletas, de maneira também a incentivar cada vez mais essa participação. Agora, da nossa parte, de facto, seria extraordinário vermos sempre nomeações e possibilidades de termos atletas Manuel, nossos distinguidos. Falavas também... É bom ver renovar o parque dirigente, digamos assim, porque... E especialmente quando ao futebol chegam pessoas com mentalidades mais abertas, porque também temos verificado que muitas vezes essa renovação, apesar de ser feita por jovens, acaba por ser por jovens que vêm com os vícios dos mais velhos, e depois as coisas acabam por não funcionar muito bem. Mas precisamos realmente, a nível das mentalidades e a nível da maneira de olhar para a indústria do futebol e para a evolução da indústria do futebol, ainda há realmente muito para fazer. Pelo menos podemos dizer isso. Não está tudo por fazer, não. Há muitíssima coisa que precisa de ser feita para ficarmos em padrões mínimos de civilização. Bem, já vamos voltar a conversar, Zé Manel e também Alexandre Farias. Já vamos falar então sobre o Estoril em concreto. Para já, nesta bola do meio-dia, vamos à atualidade dos três grandes portugueses. No Benfica, Pavel Davidovich está perto de reforçar a equipa encarnada já na próxima temporada. O médio polaco já esteve em Portugal. O clube de Davidovich, o Lechia Gdansk, confirmou no site oficial que o jogador de 18 anos viajou para Lisboa, onde já cumpriu exames médicos esta segunda-feira. Não são, no entanto, revelados detalhes do negócio, mas a imprensa polaca fala de valores a rondarem os 2 milhões de euros, quantia que o atual clube de Davidovich desmente. O jovem médio deve assinar por 5 anos e iniciar a próxima temporada na equipa B do Benfica. Várias dezenas de adeptos leoninos estiveram esta segunda-feira reunidos com Bruno de Carvalho. Na reunião, o Sporting é dos sócios. A sessão decorreu à porta fechada, mas nos 5 minutos em que a comunicação social esteve presente, foi possível ver as presenças dos elementos da direção e também de muitos sócios do Sporting que se inscreveram nesta ação do clube de Alvalade. Os objetivos passaram pela análise do momento do clube, numa altura em que se cumpre um ano de mandato de Bruno de Carvalho. Nesta reunião, os adeptos trocaram ideias com quem gera os destinos do emblema do Leão. Diego Reis passou com distinção nos testes com a Nápoles, Belenenses, Benfica e Nacional. E prepara-se agora para fazer o 5º jogo consecutivo no 11 inicial do Futebol Clube do Porto diante do Sevilha, quinta-feira, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa. O internacional mexicano terá nova companhia no eixo da defesa, uma vez que Abdoulaye, titular na Choupana, não está inscrito nas provas da UEFA. Mangalá ou Maicon, um deles, formará a dupla com o mexicano Reis no jogo com a equipa andaluz referente à primeira mão dos quartos de final da Liga Europa. A equipa treinou já esta manhã no Olival, mas à porta fechada. Vamos então ao Estoril. Estão marcadas para sexta-feira as eleições para a presidência do clube. Alexandre Faria é o único candidato e tem em Fernando Santos o mandatário da lista. Já o Golial, antigo futebolista, será o estratega do futebol de formação e vai também fazer de ponte com a SAD, que gera o futebol profissional. Destaque ainda para Dimas, o antigo jogador do Benfica, Sporting e Juventus.
é candidato ao Conselho Consultivo do clube, enquanto Filipe Soares Franco, antigo presidente do Sporting, será o líder do Conselho Estratégico. Alexandre Faria quer implementar 7 novas modalidades, entre elas o golfe, o ténis ou mesmo o surf. Alexandre Faria, justamente o nosso convidado de hoje, para falarmos então dessas eleições no Estoril. Alexandre Faria, vamos então a falar do seu Estoril. Já está há 5 anos, 6 anos no Estoril, é atualmente vice-presidente. O que faz candidatar-se à presidência do Estoril? É um passo natural quase? Sim, eu diria que sim, sobretudo porque há a continuidade de toda a equipa que tem estado à frente do clube nos últimos 6 anos e aproveitando também a excelente ligação que existe com a Estoril Praia SAD, onde eu também sou administrador, indicado pelo clube. Portanto, há toda uma continuidade e o lançamento de um maior ecletismo no clube. Temos sentido muito essa necessidade. Hoje, o Grupo Desportivo Estoril Praia tem apenas os produtos futebol e basquetebol, nas suas variadas vertentes da formação, mas existe esta ideia, de facto, de criar novas modalidades ligadas a Cascais, ligadas às tradições do concelho, de maneira a que o clube cresça em número de sócios, em número de participantes e em número também de ofertas que possamos Alexandre Faria, dar. Estamos a falar de golfe, ténis de praia, surf, pesca desportiva, pesca submarina e também voleibol de praia. São estas as 7 modalidades. Exatamente. Todas elas ligadas, lá está, ao mar, aproveitando a vocação do concelho nesse sentido, e também todas as próprias tradições do clube. Nestes 75 anos, o Estoril Praia, nos seus anos iniciais, sempre foi um clube muito eclético, com diversas modalidades, com diversas ofertas para praticantes no concelho. E a ideia um pouco é também recuperar e modernizar essas mesmas atividades. Daí que faça de facto todo sentido, até atendendo aos momentos que os clubes vivem, faça sentido que num concelho como Cascais aproveitemos o que a natureza nos dá e a possibilidade de facto nos afirmarmos como uma referência nos desportos de verão e nos desportos de praia. Alexandre Faria, a sua lista tem nomes como Fernando Santos, que é o mandatário da sua candidatura, Hugo Leal, Dimas, Soares Franco, são de facto nomes com peso. A Dimas ficará então no Conselho Consultivo, Soares Franco no Conselho Estratégico, o Leal será a responsável pela formação e a ponte também para o futebol profissional. Podemos começar por Hugo Leal. Escolheu Hugo Leal por que motivo? É o homem indicado para fazer esta ponte com o futebol profissional e para estar também a liderar a formação? Porquê que é o homem indicado? Sem dúvida. O Hugo Leal tem uma história já no Estoril Praia, e hoje está a desempenhar funções precisamente como coordenador técnico dos júniores, fazendo a transição entre os júniores e o futebol profissional. E a ideia é precisamente que o Hugo agora se passa a dedicar, em termos de modelo de jogo, em termos de estratégia, se passa a dedicar a todos os escalões de formação, de modo a termos uma transição mais tranquila para aqueles a quem for possível, uma transição mais tranquila para o mundo profissional, e também em termos organizacionais, nos diversos escalões de formação do clube. Puxamos também à conversa o Zé Manuel Delgado. Zé Manuel, vou pegar no exemplo do Belenenses, que tem um modelo parecido com o do Estoril. Também há investidores na SAD, no caso do Clube do Restelo, Rui Pedro Soares. Ora, são sabidas as dificuldades de relação entre clube e SAD no Belenenses, porém, com o mesmo modelo, o Estoril tem funcionado bem no caso da Tráfico também e do clube. Cada caso é um caso e o problema não é o modelo. O modelo é um modelo funcional. Agora, se há uma incompatibilidade pontual entre o clube e a SAD, aí a questão tem que ser vista mesmo só com o foco naquele problema e naquele clube. E, como outros, o Estoril é um exemplo em que as coisas funcionam com normalidade. E eu julgo que, inclusivamente, em relação ao Belenenses, que o clube está a pagar o preço desse divórcio entre a SAD e o Clube de Futebol dos Belenenses, em termos de um apoio que podia ser maior do que aquele que realmente é. Este modelo bicéfalo, digamos assim, tem uma vantagem, que é que não há sobreposição de competências
entre o clube e a SAD. Poderá ter uma desvantagem quando os acionistas maioritários da SAD, em algum momento, pretenderem vender a sua posição e aí renova-se tudo. Inclusivamente têm surgido notícias no sentido do próprio Estoril poder vir a ser alvo de interesse por parte de alguns grupos económicos fortes, ligados, nomeadamente, e é o que tem vindo a ser noticiado ao Manchester City, que teriam algum interesse em ter um clube na zona de Lisboa, já com a projeção do Estoril, e nessa medida aí voltar-se a baralhar e dar de novo, e teria que ser encontrado um novo relacionamento entre o clube novo ponto de equilíbrio e os novos detentores da sociedade. Não sei se o Alexandre pode confirmar essa informação, esse interesse do Manchester City na SAD do Estoril. Ora bem, nós temos uma das razões do sucesso do Estoril, se me permitem, passa precisamente por esta simbiose, esta forte ligação que existe entre o clube e a SAD, onde de facto há campos diferentes. O clube é uma instituição de utilidade pública, uma instituição associativa, sem fins lucrativos, e uma SAD é naturalmente uma sociedade comercial, e como aqui referimos, de facto, depende de determinados acionistas e do fim lucro, como qualquer sociedade comercial deve ser gerida. Se não for assim, é para desconfiar. Exatamente. Agora, há de facto pontos em comum onde tem sido possível um entendimento total. Eu julgo que a estabilidade que existe hoje no clube no seu geral, na família Estoril Praia, esta grande estabilidade que existe passa precisamente pela pacificação total e pela identidade de objetivos comuns. As zonas comuns entre clube e SAD são respeitadas por ambos. O Tiago Ribeiro é uma pessoa extraordinária nesse aspecto, porque de facto compreende as necessidades do clube, sabe e já está bem enquadrado também na realidade do futebol português e desta escola associativa, que no nosso caso lá está com 75 anos. Agora, lá está, sendo uma sociedade comercial, tudo pode sempre acontecer. Agora, também acredito firmemente que, por vezes, estas notícias surgem, a nós já não nos causam muita perturbação, porque há 5 anos, desde que a Tráfico está em Portugal, há 5 anos que todos ouvimos que a Tráfico irá sair. E o que eu sinto da parte de São Paulo e da parte da Estoril Praia SAD é um grande empenho em ter este projeto cada vez mais consolidado e cada vez com mais êxitos desportivos. Não sinto instabilidade nenhuma. Agora, naturalmente que o produto Estoril Praia é apelativo. Hoje é profundamente apelativo. E tem uma vantagem. Eu, dos poucos mas também está mais com o Tiago Ribeiro, está sem Claro. dúvida. Mas aquilo que mais me impressionou foi estar perante uma pessoa que conhece o produto que gera, conhece o mercado, tem chamado know-how. Mas tem um know-how absoluto, completo nas várias vertentes. Ou seja, não é alguém que caiu de outra galáxia e que de repente vai para o negócio do futebol. Não, há ali um conhecimento profundo. E todo este sucesso vem daí, radica precisamente de saberem o que é que estão a fazer e de terem tido ao longo destes anos a paciência para ir criando condições de estabilidade. E as condições de estabilidade passam pelo facto de, o ano passado temos ficado todos muito surpreendidos como é que o Estoril fez uma época tão boa, e este ano chegámos à conclusão que, apesar de terem saído algumas das unidades mais importantes, o Estoril está ainda a fazer uma época melhor. E eu lembro que esta derrota do Estoril com o Rio Ave, a reação que provocou foi mas assim o Estoril se calhar já não consegue lutar com o Porto para o terceiro lugar. Portanto, isto é um elogio enorme àquilo que tem sido feito. Ora, o símbolo de todo este sucesso desportivo, Alexandre Faria, tem um nome concreto, Marco Silva, pegou na equipa na segunda Liga e fez do Estoril o que é hoje. É já certo que Marco Silva não vai renovar, vai sair do Estoril no final da temporada? Não sei, eu julgo que essa ponderação terá sempre que ser feita no final da época, e o próprio Marco entende isso mesmo. O Marco é uma pessoa extremamente sensata, extremamente inteligente e ponderada, com uma determinada linha de comunicação sincera. É um amigo.
Portanto, eu acredito perfeitamente que os laços afetivos e emotivos que existem em relação ao Estoril Praia, onde ele próprio começou a sua carreira profissional como treinador, já tinha sido diretor desportivo e atleta, eu acredito que este projeto, para ele também, lhe diz muito, como é natural, em termos de sucesso. Portanto, eu acredito que o Marco também fará essa mesma avaliação no seu final da época, porque os patamares e os graus de exigência agora tornaram-se muito mais elevados. Qualquer novo projeto onde o Marco Silva se insira tem de passar por ter, lá está, toda a estrutura por trás que também consiga essa mesma estabilidade que falávamos e que é imprescindível nos tempos que correm. O Marco tem 36 anos, é o treinador mais jovem e é alguém que ficará para sempre marcado na nossa história, um pouco exemplo do Fernando Santos também, que é uma das nossas grandes glórias como jogador e como treinador. Portanto, temos agora um novo Fernando Santos, mas que é alguém que, quando se fala no Estoril Praia, não consegue falar sem emoção. Eu acredito que ele, de facto, está muito ligado à casa e que vai ter com certeza o discernimento para, no final da época, ver e ponderar o que é melhor para a sua carreira profissional. Se não está quase diariamente com o Marco Silva, como é que o Marco Silva reage a estas notícias que o dão no Futebol Clube do Porto, a dar o salto? Como é que ele lida com esta história de ser o treinador da moda nesta altura em Portugal? Lida com a humildade que lhe é reconhecida. Ele já na época passada isto estava a acontecer e já se tinha falado, portanto já se tornou um pouco rotineiro, não só em relação a atletas nossos, como também em relação aos dirigentes e à equipa técnica. Nós, felizmente, todos olham com muito orgulho para o Estoril Praia e para a carreira que estamos a fazer. De facto, estamos a fazer história. Nós temos conseguido diversas, não só vitórias, mas também achievements que de facto ficaram na história do clube. E isso é que nos deixa a todos muito satisfeitos. Agora já começamos todos a lidar com isto com alguma naturalidade. Sente Marco Silva preparado para treinar um grande em Portugal? O Marco Silva tem capacidades para muito mais. Ele sabe disso, todos nós sabemos, sem dúvida. Só precisa de encontrar uma janela de oportunidade, porque também me parece que o ciclo dele no Estoril esgotar-se no fim desta época. Porque será difícil fazer melhor. Será difícil fazer melhor e ele se calhar tem que ir à procura de outros estímulos e depois o Estoril tem aí a magna questão de encontrar alguém que substitua uma pessoa como o Marco, que foi capaz de rentabilizar tão bem os ativos que colocaram à disposição. No entanto, eu julgo que o maior desafio do Estoril, nesta altura em que há uma competência associada ao fenómeno do futebol, é aumentar o número de pessoas que vão à Moreira. Isso tem acontecido, é inegável que há um número muito significativo de pessoas que já vão, mas eu julgo que ainda é um número insuficiente e essa será a principal batalha que se coloca ao Estoril. Exatamente. O aumento o ecletismo do clube também passa por isso, por de facto envolvermos cada vez mais. Nos nossos concelhos vizinhos, quer em Sintra, quer em Oeiras, de facto não há futebol profissional a este nível e a nossa margem de crescimento é de facto, nós encaramos sempre isto numa perspectiva já regional e falta de facto esse passo. Temos vindo gradualmente a aumentar. Eu noto que, por exemplo, em relação ao Sporting de Braga, demorou cerca de 10 anos a conseguirem um determinado patamar em termos também de massa associativa e em termos também de participação e de consolidação de um projeto. Isto tudo demora o seu tempo. Agora temos vindo, felizmente, a observar que de jogo para jogo e à medida que os resultados se vão sucedendo, cada vez há uma maior participação. Mas o clube aí também tem uma grande responsabilidade. O envolvimento, não digo o futebol profissional, o envolvimento mas o próprio clube. Que tem feito para as escolas. A forma de captar tem sido feito não só participação juntamente com a Câmara Municipal de Cascais numa série de iniciativas, mas também regularmente há visitas a escolas, a instituições de solidariedade social. Semanalmente acontecem sempre pelo menos uma visita com a participação dos jogadores e da própria explicação do projeto do clube de crescimento e de referência para o concelho e para uma referência regional. Esse trabalho tem sido feito e a adesão por parte das instituições, não só das escolas como também das instituições de solidariedade social, permitem esta componente social ao projeto de futebol profissional, mas também uma maior identificação do clube como referência para todos. Acaba por ser complicado muitas vezes em Portugal porque, pelo gigantismo do Benfica, do Sporting e do Porto, que absorvem
95% dos adeptos. E depois, um clube como o Estoril, que está a 20 km do Benfica e do Sporting, e uma grande cidade, sim, têm dificuldade em encontrar afirmação própria. Guimarães foi a primeira cidade a conseguir plenamente. Braga teve que fazer um caminho penoso, eu diria, difícil, para se libertar, porque era uma cidade essencialmente ligada ao Benfica. E nesta altura Braga também já tem uma marca muito própria, mas acaba por ser difícil, ao contrário do que acontece, por exemplo, na Alemanha. Quem é do Bayern está na Baviera, também. Quem é do Dortmund está na zona de Dortmund, está ali no Ruhr, mas identificadamente, os primeiros clubes estão muito identificados, e em Portugal a realidade social é diversa. Alexandre Faria, olhando para os nomes da sua lista, Soares Franco, antigo presidente do Sporting Clube de Portugal. E do Estoril. E do Estoril. Vai liderar o Conselho Estratégico. Em concreto, o que fará este Conselho liderado por Soares Franco? A ideia deste Conselho Estratégico passa precisamente por um maior acompanhamento em determinadas modalidades. No caso do Filipe Soares Franco, que é o atual presidente da mesa da Assembleia e que ficará com esta nova responsabilidade, passa por pensar o futuro do clube, por falar todos estes temas que estivemos aqui a trocar impressões, em termos de crescimento do clube, em termos de referência do clube numa perspectiva que não seja meramente local, mas também na implementação daquelas modalidades tradicionais de Cascais, como o golfe ou o ténis, por exemplo, onde a experiência do Filipe Soares Franco é absolutamente decisiva, como chamariz para todas estas novas oportunidades e para estas áreas onde o clube quer crescer e onde quer iniciar estas mesmas modalidades. E no caso de Dimas, no Conselho também consultivo? Dimas e vários outros elementos que compõem o atual Conselho Consultivo, que irão compor o próximo Conselho Consultivo, passa também por uma determinada perspectiva de, nestas comemorações dos 75 anos, cada um de nós, como sócios do clube há muito tempo, cada um de nós trazer as suas mais-valias. O próprio Conselho Estratégico também se engloba nessa perspectiva. O Dimas é uma pessoa que tem uma relação pouco conhecida, mas tem uma relação já de há muitos anos com o Estoril Praia, e que, em termos não só de atrações de investimento e de perspectivas de ligações a um determinado mundo profissional que para o clube não é uma realidade, e para uma realidade em que o clube não tem geralmente pontas de lança para a atração desse mesmo investimento, é nessa perspectiva que não só o Dimas como outros elementos que irão compor o Conselho Consultivo, foi isso que lhes pedi. No fundo, nestes 75 anos, chamarmos para a nossa família todos aqueles que de alguma maneira possam trazer algo de produtivo para os próximos 3 anos e nas suas áreas profissionais conseguirem captar esse mesmo investimento, essas mesmas capacidades e mais-valias que cada um tem nas atividades profissionais que desempenha. Portanto, há na sua lista uma grande preocupação também social no Estoril, deixando um pouco de parte o futebol profissional. É o representante do clube na SAD, mas olhando mais para o lado social, já aqui falamos da assistência na Amoreira, em termos de melhoramentos do complexo desportivo do Estoril, isso está pensado ou não? Está e faz parte do programa. O Estoril Clube tem cerca de 850 atletas, 850 jovens a desempenhar este importantíssimo papel de formação. Nós costumamos sempre dizer que formamos primeiro homens e só depois, mais tarde, os atletas, porque lá está, naturalmente nem todos poderão ser profissionais, não poderão vir a ser profissionais nas suas carreiras, mas pelo menos que saiam formados como seres humanos e com determinados valores que sempre fizeram parte da história do clube. E é nessa perspectiva que é importante haver uma melhoria nas infraestruturas que atualmente dispomos. Há a ideia de ampliarmos e de criarmos uma nova sede, com um lounge para os pais, quando assistem à formação, terem também possibilidade de poderem conviver e viver mais o clube e estar lá. O Belenenses tem feito isso com muito êxito. E de alguma maneira, podermos, em termos de ofertas de espaço, rentabilizarmos também as nossas infraestruturas e o nosso centro de treino e formação. E em concreto, há a possibilidade do Estoril mudar de sítio. O sítio onde está agora identificado o campo
ser utilizado para outras áreas e o Estoril passar a funcionar no outro lado qualquer. Existe um determinado projeto, o local onde hoje o Estoril Praia está é local municipal e está cedido em direito de superfície ao clube, por um prazo, aqueles prazos habituais, muito longos, que há de ultrapassar as nossas gerações. Faria, mas já agora... há um projeto de uma academia internacional. Penso que se calhar é isso que estamos a falar. Deixe-me perguntar agora, qual é a importância de ter Fernando Santos como mandatário da sua candidatura? Fernando Santos é uma grande referência para nós. É não só uma glória do clube, como alguém que sempre acompanhou, onde quer que estivesse, sempre acompanhou o Estoril Praia e alguém por quem temos uma grande consideração e uma grande amizade. É um grande amigo do Estoril e uma referência para nós. E para mim é um privilégio enorme poder contar com ele como mandatário. Alexandre Faria, vamos ouvir exatamente nesta altura Fernando Santos. Bom dia, Fernando Santos, em direto da Grécia. Olá, Fernando, obrigado por estar aqui connosco na bola do meio-dia. Tenho aqui ao meu lado o Alexandre Faria, o candidato à presidência do Estoril, também José Manuel Delgado, subdiretor do Jornal da Bola. Fernando, qual é a importância de apoiar a candidatura do Alexandre Faria à presidência do Estoril Praia? Primeiro, deixa-me cumprimentá-los, já os cumprimentei, mas cumprimentar os dois, que são dois amigos. Depois, naturalmente, dizer que foi um prazer receber o convite do Alexandre, ao qual não podia dizer que não, naturalmente. Toda a gente sabe a minha relação com o Estoril, foram 20 anos naquela casa, naquele clube. E que é um clube que está marcado para sempre no meu coração. E depois, naturalmente, porque achei que o Alexandre tem um plano interessante, muito, muito interessante para o Estoril, que pode, na realidade, fazer muitas coisas para o Estoril, porque nós não sabemos até que ponto um dia a tráfico não acaba. Isto é tudo bonito, mas um dia estas coisas terminam e o clube, o Estoril Praia em si, isso vai ter que se manter e eu acho que o plano que o Alexandre tem para o Estoril é fantástico e, portanto, daí claramente eu ter aceito por estes dois motivos. Fernando, já agora aproveito para lhe falar desse Portugal-Grécia, um dos pontos altos do centenário da Federação Portuguesa de Futebol. Vai cá estar no Jamor como selecionador grego, vai participar dessa homenagem também a Eusébio, ao rei Eusébio. Sim, acho que vai ser um momento especial seguramente para mim. É no meu país, no Estádio Nacional, que eu desde menino me habituei a frequentar por via das finais da taça, porque fazia aqueles chalos piqueniques que isso faziam. Depois porque tenho algumas boas recordações enquanto treinador do Estádio Nacional também. E em último lugar, naturalmente, não em último lugar, porque está num plano igual, porque é a homenagem de um amigo meu e de alguém que eu acho que Portugal não se pode esquecer nunca. E, portanto, participar em tudo isso vai ser, com certeza, um momento para mim muito importante. Fernando, por último, como é que vai a preparação com a seleção grega? Vamos ter uma boa seleção da Grécia no Mundial? Vamos ter para isso, temos tempo para conversar. Isso um dia vou ao outro programa. Hoje estou aqui na condição de mandatário do Alexandre e quero-lhe desejar sucesso, tudo corra bem e que ele sabe que eu estou a apoiá-lo, apesar de infelizmente ter de vir à Grécia. Eu só vou regressar a Portugal no fim de semana, mas que ele sabe que eu estou com ele. Muito bem, Fernando, fica combinado então. Fica combinado esse encontro aqui nos estúdios da Bola TV. Obrigado, Fernando Santos. Fernando Santos, então, selecionador grego, em direto aqui na Bola TV, nesta bola do meio-dia. Alexandre Faria, sempre agradável ouvir estas palavras. Foi uma bela surpresa. O Fernando é uma pessoa, de facto, lá está, como ele próprio disse. O Estoril Praia, para ele, é aquele lado emotivo, aquele lado de coração, onde de facto é de facto um grande privilégio para mim e para toda esta lista podermos contar com o Fernando como mandatário e como uma espécie de... E a ligação ao Estoril, atenção, a ligação ao Estoril, a Fernando Santos, é mais do que o futebol. O Fernando é engenheiro, jogou no Estoril, mas enquanto jogou no Estoril também depois criou uma ligação profissional ao Hotel Palácio, onde foi diretor e onde continua com um vínculo profissional. Portanto, estará com uma licença alargada sem vencimentos já há muitos anos. Mas que é onde faremos o nosso almoço dos 75 anos, porque precisamente o Estoril Praia nasceu
na Sociedade Estoril Pelage, no Hotel Palácio. O Fausto Figueiredo e os seus fundadores do Estoril começaram precisamente no Hotel Palácio. A ligação do Fernando ao Estoril, não só ao Estoril Praia, mas ao Estoril, é uma ligação muito profunda e, conhecendo o Fernando, sabe-se que é profundamente afetiva. Muito bem, obrigado Zé Manuel Delgado, muito obrigado também Alexandre Faria, o novo presidente do Estoril Praia, já na sexta-feira, lista única. Vamos ver então o que acontece no seu mandato, vamos esperar que tudo corra bem, mas obrigado por ter estado aqui na Bola TV. Ficamos então com as impressões, com as respostas de Alexandre Faria nesta Bola do Meio-Dia. Ficamos a perceber melhor os objetivos da candidatura então de Alexandre Faria, que vai ser então o novo presidente do Estoril Praia já na próxima sexta-feira. Ouvimos também aqui em direto Fernando Santos, selecionador da Grécia.